Hélio da Fonseca Cardoso, engenheiro mecânico, diretor do IBAP São Paulo, Instituto Brasileiro de Avaliações de Perícia de São Paulo. Hélio da Fonseca, além de engenheiro, também é advogado, especialista em veículos elétricos. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Agora já sei porque me deixaram por último, que eu vou falar a pior parte, né? Eu vou falar a pior parte porque a gente vê, hoje, o mundo vê uma coisa, a maior parte do mundo, tem alguns que não, que o veículo elétrico é a solução do mundo. Nós estamos de frente com a solução. Alguém tem dúvida sobre o veículo elétrico, que ele é uma realidade? É claro que não. Se a gente for levar em conta, já está disponível para... Acho que não está disponível a minha apresentação ainda. Por favor. Então, o veículo elétrico não é nenhuma novidade, a tecnologia que está nele tem novidade. O veículo elétrico não tem. Vocês vão ver nos slides que vão seguir, que lá em 1900, no começo, no final de 1800, no começo de 1900, já tinha veículo elétrico. Naquele tempo era uma novidade o veículo elétrico. Talvez até antes do veículo a combustão ele já existia. Então, aqui, só para deixar claro, eu não estou representando nenhuma empresa, então eu vou falar um pouquinho do que está escrito nesses 3 livros, nessa trilogia que eu escrevi, dos 15 que eu tenho publicados. O último deles fala muito do veículo elétrico. Não estou conseguindo passar. Então vamos lá. O que nós vamos falar? Sobre a evolução primeiro do carro elétrico. Então a gente tinha lá, 1830, 1840, já se falava em veículo elétrico. Até que em 1881, Gustave Trouvé apareceu com o primeiro veículo elétrico mesmo. Está aí, ó. Era um triciclo, basicamente, movido a energia elétrica. Felizmente, nós evoluímos, o veículo elétrico evoluiu muito, e na década de 70, eu já tinha lá um famoso engenheiro brasileiro, que nunca ninguém dá muito valor para ele quando se fala de veículo, já apresentou aí, por coincidência, para o nosso querido Silvio Santos, o veículo elétrico da Gurgel. Já estava lá na década de 70, já tinha veículo elétrico. Em Itaipu, eu já tinha veículo elétrico. Mas aí a tecnologia evoluiu muito mais, até nós chegarmos nos veículos elétricos que nós temos hoje. Porém, esse veículo elétrico é a realidade, mas ele depende de muitas coisas. Ele depende de infraestrutura, depende de mão de obra e depende de manutenção adequada, além de equipamentos de última geração e reposição das peças que ele vai necessitar. Hoje, no veículo que a gente tem a combustão, nós já vivemos uma dificuldade para a reposição de peças. Pela tecnologia que a gente tem embarcada nos veículos, isso provoca que um veículo fique parado muito tempo dentro de uma mecânica, de um autoelétrico ou até de uma concessionária. Então nós temos aqui a tecnologia atual dos veículos, que a maioria das pessoas diz que vai requerer menos manutenção que o veículo a combustão. É verdade? Sim, eu tenho muito mais elementos num veículo a combustão, dentro de um motor, dentro de um câmbio, ou coisa assim. Porém, eu tenho outros equipamentos, direção, suspensão, que vão depender de manutenção também.
tá? Então, para isso, eu preciso ter pessoas que saibam mexer, principalmente pelo lugar que eles estão instalados, pelos equipamentos que estão instalados, e o que eu preciso para conseguir resolver problemas. Vão ser menores do que o veículo a combustão? Tenho dúvidas. Tenho dúvidas. Os veículos elétricos passaram, e principalmente nós no Brasil, estamos vendo como a solução definitiva, ecologicamente e sustentável para a mobilidade. Porém, precisamos pensar em como fazer para que os veículos elétricos se transformem naquilo que realmente o mundo espera, a salvação do meio ambiente. Como ouvimos aqui, principalmente da doutora que me antecedeu, que não é bem assim, né? Nós precisamos pensar um pouco melhor nesse assunto. Infraestrutura. O que nós precisamos saber da infraestrutura e o que é necessário? Na geração de energia, na distribuição da energia, no carregamento dos veículos e na manutenção dos veículos. Temos várias fontes de geração de energia e estamos caminhando para novidades. Estamos caminhando para energia eólica, energia solar. Recentemente o Reino Unido disse que não vai usar mais as usinas de carvão para gerar energia. Ótimo, ótimo. Não vou mais usar. E o que eu vou usar no lugar? Eu vou precisar cada vez mais gerar energia. E também, levando em conta que eu vou aumentar o consumo de energia, porque vou eletrificar a minha frota, eu estou pensando na manutenção disso. Quem vai fazer manutenção na energia solar? Quem vai fazer na energia eólica? O que eles provocam de mal para a natureza? Não é simplesmente falar, vamos gerar energia mais limpa. Como? Eu não quero saber da energia mais limpa no final, eu quero saber para produzi-la, para chegar em algum lugar. Também, ponto muito bem demonstrado pela doutora, como é que eu vou distribuir essa energia? Eu vou produzir. Produzo, legal. Como? Não sei. Vou ver ainda. Mas eu tenho que distribuir, tem que chegar lá no final. Eu tenho que chegar com essa energia lá no final. Então eu preciso ter uma rede de distribuição, eu preciso receber nos locais com equipamentos sofisticados e volto a bater na... Quem vai fazer a manutenção disso? Eu estou preparando pessoas para que façam manutenção disso, mesmo depois que eu consiga implantá-las, eu vou conseguir fazer uma manutenção correta? Pensem um pouquinho. É fácil hoje, para a sua residência, encontrar um bom eletricista? Você consegue uma pessoa confiável, que você mantenha a confiança para fazer a manutenção da rede elétrica da sua casa? Não. Então, eu preciso preparar. Estou preparando? Não. Eu tenho veículo elétrico? Tenho. Cada vez mais na rua. E aí, quando eu precisar da outra ponta, quando eu precisar da energia, quando eu precisar carregar, beleza? Instalei o carregador. Primeiro, temos que pensar que eu tenho diversos tipos de veículos e tenho que ter diversos tipos de carregadores diferentes, que precisam de manutenção, precisam de instalação e precisam de manutenção. Recentemente, eu ouvi falar que simplesmente, depende do lugar que ele está instalado, pela poeira, pelas intempéries, ele precisa de uma manutenção a cada 2 meses. 2 meses para que esteja funcionando. Imaginem a gente fazendo uma viagem e pare em um local para fazer o carregamento, recarregar o nosso veículo, e eu tenha lá 2
carregadores e um deles está quebrado, ou um deles precisa de manutenção. Eu tenho fila para abastecimento. Eu vou ter fila para abastecimento. Então, se eu não pensar nisso, como é que vai ser o nosso futuro? Hoje, a gente tem, eu, como faço parte da OAB, na minha subseção, tem um carregador de veículos elétricos. E eu tenho vários advogados que já têm veículo elétrico. Eles têm que esperar na fila para recarregar quando estão lá dentro. E quando me der problema nesse como é que eu vou fazer? Temos supermercados, temos shoppings, muitos locais que eu tenho lugar para carregar. Eu vou chegar lá e vou deixar meu carro, vou conseguir carregar? Ele vai estar funcionando? Tenho que pensar também que para fabricar uma bateria de veículo elétrico, eu preciso de elementos químicos. Para que eu retire da natureza, eu preciso danificar o meio ambiente. Eu estou pensando nisso? O lítio é a principal matéria-prima das baterias atuais. Trata-se de um metal que precisa ser extraído do solo. Esse processo é agressivo ao meio ambiente, gerando gases de efeito estufa que o carro elétrico já pronto não emite. Veículo elétrico emite? Não. E para eu chegar lá, preciso emitir? Muito. Preciso destruir a natureza? Muito. Tem muitos países que têm hoje minas de lítio que a população não quer que seja retirado. No norte de Portugal, eu tenho uma região muito grande que tem lítio e a população é contra que se deteriore a natureza para retirar lítio. Tá? Então eu tenho que pensar nisso também. Antes, para fabricar a bateria, qual a minha infraestrutura necessária, e depois que a bateria deixar de ser utilizada no veículo, o que eu vou fazer? Como é que eu vou reciclar essa bateria? As oficinas mecânicas e mesmo concessionárias têm que contar com uma infraestrutura para fazer uma manutenção nesses veículos elétricos. Não é simplesmente pegar uma concessionária que hoje atua num veículo a combustão e falar, a partir de amanhã, veículo elétrico a gente está apto a fazer. Lógico que não. Eu preciso de adequações, eu preciso de equipamento, eu preciso de mão de obra, preciso de local maior para eu ter carregadores e outros instrumentos para fazer isso. Principalmente, eu preciso estar preparado para que esse veículo esteja desenergizado para que eu possa mexer nele. Para isso eu preciso ter uma pessoa bem treinada. Se eu não tiver essa pessoa bem treinada, eu vou ter problemas, que até agora não tive, mas eu tenho que levar em conta também que a quantidade de veículos ainda é pequena. Tá? Eu ainda não tenho uma quantidade de funcionários muito grande. Vou ter que ter equipamento e local especializado para mexer no tipo de veículo. E custa caro. E custa caro. Esse exemplo tem $1 milhão investido. $1 milhão para mexer com bateria. Tenho que ter laboratórios especializados. Tenho que ter gente para mexer em tudo isso. Isso custa. Custa e depende de tempo para preparar as pessoas que vão trabalhar nisso. Bom, mão de obra especializada. Vivemos um momento bom para conseguir mão de obra especializada para veículos a combustão? Não. Em todas as concessionárias, oficinas, garagens, a gente vai ver lá, precisa-se de mecânico, precisa-se de eletricista. Nós estamos formando mão de obra? Não. Nós estamos pensando nisso? Não. A gente está pensando o seguinte, o veículo elétrico, ele é durável, não precisa de ninguém para mexer nele, não precisa de infraestrutura, não precisa de equipamento. E aonde nós vamos chegar?
Recentemente, só para dar um exemplo, eu estive em Punta del Este, no Uruguai. Em uma rua, eu vi ali parado uns 20 carros elétricos. E lá na frente, uma oficina mecânica mexendo com veículos elétricos. Usando do meu espanhol muito ruim, eu perguntei para o mecânico: poxa, o pessoal aqui gosta de veículo elétrico. E ele me disse o seguinte: eu sou o concessionário desse fabricante aqui em Punta del Este. A minha oficina é isso. E esses carros que estão aqui estão parados aguardando peças de reposição. Muitos deles há mais de 6 meses. E eu só não tenho mais porque eu uso alguns de almoxarifado. Ou seja, se eu precisar de uma peça mais ou menos simples e esteja num outro veículo parado, eu removo e instalo nesse, porque senão eu vou ter um a mais parado. Ele é o único que mexe com carros elétricos na região e ele tem problemas de peças de reposição, que nós temos hoje, inclusive, nos veículos a combustão. Quantos de nós já não tivemos o carro parado por algum tempo porque não tinha reposição de peças? Então nós precisamos começar já a pensar quem vai formar essa mão de obra. Quem está apto a aplicar esses treinamentos? Os fabricantes de veículos elétricos, o Senai, institutos e entidades conceituadas. Mas para eu formar pessoas, eu tenho que ter antes quem vai ministrar esse treinamento. Eu tenho a quantidade de profissionais suficiente para fazer isso? Não, a gente não está pensando nisso. Estudos realizados recentemente na Europa dizem o seguinte: 95% das pessoas que mexem com veículos não conhecem o veículo elétrico profundamente. Ou seja, vão se meter a fazer serviços que não conhecem plenamente. Isso é péssimo para o resultado que a gente vai ter no futuro. Por isso, muitos países da Europa já fizeram uma revisão de quando vão deixar de fabricar veículos a combustão. Porque eu tenho que pensar nisso primeiro. Como eu vou conseguir isso? A escassez de mão de obra, como eu disse, já é uma realidade para o nosso cenário atual. Não preciso nem falar como vai ser no futuro. Nos veículos elétricos eu tenho a tecnologia eletrônica embarcada muito grande, que, como todos nós sabemos, dependem de atualizações de software. Nós precisamos ter pessoas que, além de ter essa possibilidade, conheçam o equipamento. Porque todos os equipamentos de diagnóstico que nós temos hoje, eles indicam o caminho, mas não a solução direta. Então não adianta, eu tenho lá um equipamento de diagnose que vai me dizer onde está o problema. De modo superficial, eu tenho que ter conhecimento técnico para conseguir chegar nisso. Principalmente para diagnóstico. Eu só consigo fazer um bom trabalho, mesmo que tenha pessoas que conhecem, se eu tiver alguém que sabe fazer o diagnóstico. Se eu não souber fazer o diagnóstico, provavelmente o trabalho vai ter que ser refeito e muitas vezes mais que uma vez. Então, o perfeito diagnóstico é essencial, não só para os veículos elétricos, mas especialmente para os veículos elétricos. Como exemplo real, eu tenho lá, o meu pacote de bateria tem várias células. Depende do fabricante, uma quantidade maior ou uma quantidade menor. Mas para que eu faça a substituição da célula que está danificada, eu tenho que ter uma pessoa que saiba identificar esse problema, para poder trocar essa célula, ou ter
baterias reserva para fazer a troca enquanto alguém verifica isso. Só para ter uma ideia, para trocar um elemento desse de bateria, esse lugar que eu fui fazer a pesquisa, tem a pessoa para fazer isso, ele troca aquela célula, porém, ele tem que descarregar todas as outras células e depois fazer o carregamento de novo. Em alguns casos que eu vi, ele tem que deixar o veículo parado 2, 3 dias, descarregando o restante das baterias, para depois, quando colocar um novo conjunto, ele equalizar e carregar todas da mesma forma. Então, acontece casos que foram comentados comigo, você está com o teu carro elétrico andando em determinado lugar, ele está marcando que tem 40% de carga. De repente, ele zera e para. Tivemos um caso recente que uma senhora, por isso, ficou presa dentro do carro, porque ela não conseguia, nem a trava funcionava. Então, nós temos um problema grave, tá? Essa é uma das células que faz parte daquele pacote, e eu preciso saber que é essa que está com problema, senão também não adianta. Já falamos, mas eu vou ressaltar mais uma vez, para tudo isso eu preciso de equipamentos específicos para fazer o diagnóstico e fazer a manutenção, e eu não estou pensando nisso, principalmente porque tem um custo altíssimo. Como eu já mostrei, então nós temos aí equipamentos sofisticados que devem ser utilizados, e peças e equipamentos para reposição. Eu estou vendendo muito carro elétrico. Eu tenho peça de reposição quando tiver um problema? Tenho muita falta. Acho que todo mundo viu na internet, uma pessoa que comprou um veículo elétrico, teve um problema com um pneu, foi até a concessionária para substituir o pneu, a previsão de chegada para esse pneu era de 3 meses para reposição. 3 meses para reposição. Ele vai ficar sem o carro? É óbvio que ele perguntou, falou, posso colocar um pneu do mercado? Porque o pneu para veículo elétrico, ele tem dimensões diferentes e composição diferente. Eu posso colocar um de mercado? Se o senhor colocar, vai perder a garantia. Então, o que eu tenho que fazer? Deixar o carro esperando 3 meses? Então, tenho problemas com baterias de baixa voltagem, pneus, peças de carroceria. Eu tenho carros que passaram por algum acidente, estão aguardando peças de carroceria há muito tempo, vidros e instrumentos eletrônicos de painel. Não é lógico que esse não é o rol completo, mas os que mais estão dando problema. Como reverter essa situação? Rever critérios para estoque, buscar fornecedores no Brasil, porque a grande maioria é importado e depende de todo o trâmite de importação, e aumentar a quantidade de concessionárias autorizadas que realizem manutenção. Veja, eu tenho quantidade grande, não tão grande, mas grande de concessionários, parte delas não consegue fazer manutenção. E eu tenho 2 curiosidades para finalizar a minha palestra. Primeira, a Noruega é o primeiro país do mundo que a quantidade de veículos elétricos é maior do que os veículos a gasolina. Porém, não fiquem tão contentes assim, porque lá a maioria é veículo movido a diesel, tá? E por último, um estudo realizado pela Volvo na Europa diz que o modelo comparativo entre o modelo elétrico e o mesmo modelo a combustão revelou que o veículo elétrico pode poluir até 70% a mais de seu ciclo total de vida se for utilizada energia não limpa, não renovável, para fazer a recarga. Nós temos, a maioria do mundo, a energia não é produzida de forma tão limpa assim, e temos que tomar cuidado, porque o Brasil hoje também caminha num momento difícil, ok? Então, era isso que eu tinha a dizer para vocês, agradeço muito,
E quero deixar bem claro que eu não sou contra o veículo elétrico, mas eu acho que eu tenho que ter alguma coisa caminhando junto. Se vocês quiserem, tem todos os meus dados aí. Obrigado. Muito obrigado, professor Hélio, pela sua brilhante palestra.